tesouros ocultos de ouro e joias, uma tumba repleta de mistérios de um faraó jovem e um colossal templo que desafia o tempo, tudo isso no coração do Egito Antigo. Esse é o Conhecimentos do Mundo e neste vídeo você será transportado para um mundo que desafia a imaginação, explorando descobertas que parecem saídas diretamente de um conto de fadas. Prepare-se para embarcar em uma jornada através do tempo, descobrindo as maravilhas e os segredos dos tesouros de Tanis, da tumba de Tutankhamon e do imponente templo de Karnak, entre muitas outras descobertas do Egito Antigo. Vamos nessa! Maravilhas do Egito Antigo, os tesouros de Tanis, a tumba de Tutankhamon e o majestoso templo de Karnak. Número 26. Tesouros de Tanis. Os tesouros de Tanis, uma cidade antiga no delta do Nilo, foram descobertos na década de 1930 pelo arqueólogo francês Pierre Montet. Essas descobertas colocaram Tanis no centro do estudo arqueológico do Egito Antigo, principalmente por sua importância durante as 21ª e 22ª dinastias. Os tesouros incluem joias, sarcófagos e máscaras mortuárias, feitas de ouro, pedras preciosas e outros materiais valiosos. Eles pertenciam a faraós como Psusenes I, Amenemope e Xoxenque II. A riqueza e a qualidade dos artefatos encontrados em Tanis são comparáveis aos famosos tesouros de Tutankhamon. A descoberta dos tesouros de Tanis foi extraordinária porque, ao contrário de muitos sítios arqueológicos egípcios, as tumbas de Tanis não haviam sido saqueadas na antiguidade. Isso proporcionou aos arqueólogos um vislumbre raro e quase intacto das práticas funerárias e da arte da elite egípcia durante essas dinastias. Número 25. Túmulo de Tutankhamon. A descoberta do túmulo de Tutankhamon em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter é uma das mais significativas na história da arqueologia. Localizado no Vale dos Reis, o túmulo estava quase intacto quando foi descoberto, um achado raro em uma área onde muitas tumbas haviam sido saqueadas. O túmulo continha uma vasta coleção de artefatos, incluindo a famosa máscara mortuária de ouro de Tutankhamon, sarcófagos, carros de guerra, armas, joias e objetos do cotidiano. Tutankhamon era um faraó relativamente menor, e sua tumba não é a maior ou mais opulenta do Vale dos Reis, mas a riqueza de seus artefatos e o fato de ter sido encontrada praticamente intacta a tornaram famosa mundialmente. A descoberta do túmulo de Tutankhamon gerou um fascínio global pelo Egito Antigo e contribuiu para a popularidade da egiptomania no Ocidente. Além disso, a maldição do faraó, uma lenda que surgiu após a morte de várias pessoas associadas à descoberta do túmulo, adicionou um elemento de mistério e intriga. Número 24. O Templo de Karnak. O Templo de Karnak, localizado em Luxor, é um dos maiores complexos religiosos do mundo. Construído e ampliado ao longo de um período de cerca de 2000 anos, Karnak era o centro do culto do deus Amon, mas abrigava também santuários dedicados a outros deuses. O complexo inclui uma série de templos, pilones, colossos e uma avenida de esfinges. O grande templo de Amon é particularmente notável por suas imponentes colunas e salas hipostilas. Karnak está repleto de inscrições, relevos e estátuas que registram a história e as realizações dos faraós do Egito. Karnak é famoso por seu alinhamento astronômico. Durante o solstício, o sol se põe precisamente entre as torres do portão do templo. O complexo também abriga o Lago Sagrado e o obelisco ainda em pé mais alto do Egito. Karnak não era apenas um lugar de adoração, mas também um registro monumental da história e da religião egípcias. Explorando mistérios do Egito Antigo, descobertas na Grande Pirâmide, a energia eletromagnética e o busto de Nefertiti. Número 23. Câmara misteriosa na Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, tem fascinado o mundo desde antes. Sua função e conteúdo permanecem desconhecidos. Esta descoberta foi significativa porque, apesar de a pirâmide ter sido estudada intensamente por séculos, esta grande cavidade permaneceu oculta.
A tecnologia de muongrafia, normalmente usada em física de partículas, detecta muons que são absorvidos ou desviados por altura da pirâmide. Número 22. Energia eletromagnética da Grande Pirâmide de Gizé. Em um estudo publicado em 2018, pesquisadores da Universidade ITM, da Rússia e do Instituto Laserzentrum Hannover da Alemanha investigaram como a Grande Pirâmide de Gizé interage com as ondas eletromagnéticas. Eles usaram métodos numéricos avançados para descobrir como as ondas de rádio são dispersas ou absorvidas pela pirâmide. Os pesquisadores descobriram que a pirâmide pode concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas e sob sua base. O estudo, realizado em escala, mostrou que a pirâmide ressona com ondas de rádio e concentra a energia em determinadas frequências. As conclusões foram baseadas em simulações usando modelos da pirâmide e não refletem necessariamente o uso intencional pelos antigos egípcios. Essa descoberta levantou questões intrigantes sobre se os antigos egípcios poderiam ter conhecimento dessas propriedades ou se é uma mera coincidência. Além disso, despertou o interesse na comunidade científica sobre a possibilidade de utilizar estruturas piramidais em tecnologias modernas para otimizar a transmissão de energia eletromagnética. Número 21. Estátua de Nefertiti. O busto de Nefertiti é uma das mais famosas obras de arte do Antigo Egito. Foi descoberto em 1912 pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchardt, em Amarna, no local da capital do faraó Akhenaton, marido de Nefertiti. O busto, extraordinariamente bem preservado, tem mais de 3.300 anos e retrata a rainha com uma coroa colorida e um pescoço alongado, característico da arte amarniana. O busto é feito de calcário coberto com gesso estuque e foi pintado. Mede cerca de 48 centímetros de altura e é notável pela simetria e detalhes realistas do rosto. Atualmente está no Neues Museum, em Berlim, Alemanha. A obra se tornou um ícone do Egito Antigo e da arte mundial. A descoberta do busto de Nefertiti foi cercada por controvérsias, principalmente sobre a propriedade e a decisão de mantê-lo na Alemanha. O Egito tem repetidamente pedido seu retorno. Além disso, Nefertiti permanece uma figura misteriosa e poderosa na história egípcia. Ela pode ter governado como faraó após a morte de seu marido, sob o nome de Nefer-Neferuaten. Ainda há debates entre egiptólogos sobre seu papel e seu destino final. Explorando o legado do Egito Antigo. A tumba de Seti I, o papiro de Ebers e a vida em Deir el-Medina. Número 20. Tumba de Seti I no Vale dos Reis. A tumba de Seti I, descoberta em 1817 por Giovanni Battista Belzoni, é uma das maiores e mais magníficas tumbas no Vale dos Reis. Seti I foi um faraó da 19ª dinastia, conhecido por seu programa de construções e campanhas militares. A tumba, designada KV-17, é notável por sua extensão e profundidade, medindo mais de 100 metros e incluindo múltiplas câmaras e corredores. As paredes e tetos são adornados com algumas das mais belas e bem preservadas pinturas e hieróglifos do Egito Antigo, retratando textos religiosos e cenas mitológicas. Uma particularidade interessante é o teto astronômico na câmara funerária, que mostra um mapa detalhado do céu noturno. Infelizmente, a tumba foi severamente danificada por inundações históricas, e muitas das decorações foram perdidas ou deterioradas. Ainda assim, a tumba de Seti I continua sendo um marco importante para o estudo da arte e religião do Novo Reino. Número 19. Papiro de Ebers. O Papiro de Ebers é um dos textos médicos mais antigos e significativos conhecidos, datado do Império Médio do Egito, cerca de 1550 a.C. Foi adquirido em 1872 pelo egiptólogo alemão Georg Ebers, de quem recebeu o nome. Este papiro extenso, medindo aproximadamente 20 metros de comprimento, contém cerca de 700 fórmulas e remédios para uma variedade de aflições e condições médicas. Os tratamentos incluem receitas para problemas de saúde que vão desde doenças oculares até parto. O papiro de Ebers é uma janela para a medicina egípcia antiga, mostrando uma mistura de conhecimento empírico e mágico,
Ele inclui referências a doenças que são reconhecíveis ainda hoje e oferece insights sobre a compreensão egípcia de anatomia e saúde. O documento é um testemunho da sofisticação e complexidade da prática médica no Egito Antigo. Número 18. Vila Operária de Deir el-Medina. Deir el-Medina, localizado na margem oeste do Nilo, perto do Vale dos Reis, é o sítio arqueológico de uma vila que abrigava os artesãos e trabalhadores que construíram e decoraram as tumbas do Vale dos Reis e do Vale das Rainhas. O sítio inclui as ruínas das casas dos trabalhadores, bem como um templo e um vasto cemitério. As inscrições e artefatos encontrados em Deir el-Medina fornecem informações valiosas sobre a vida cotidiana, as condições de trabalho, as crenças religiosas e as práticas sociais dos trabalhadores. Deir el-Medina é notável por ser uma das poucas comunidades de trabalhadores da antiguidade cuja vida cotidiana é bem documentada. As inscrições de ostraca, fragmentos de cerâmica com escrita, encontrados ali revelam detalhes sobre tudo, desde disputas legais e greves de trabalho até aspectos da vida familiar e práticas religiosas. Este sítio oferece uma perspectiva única sobre os indivíduos comuns do Egito Antigo, em contraste com os grandes monumentos e tumbas reais. Mistérios do Antigo Egito revelados. Fosso de mãos em Avaris, túmulo do faraó de prata e o templo de Zeus no Sinai. Número 17. Fosso de mãos em Avaris. A descoberta do Fosso de Mãos em Avaris, a antiga capital rixa do Egito, revelou um aspecto sombrio e intrigante da história egípcia. Durante as escavações em 2011, arqueólogos alemães e austríacos encontraram fossos contendo um total de 16 mãos humanas amputadas. Estas mãos estavam divididas em 4 fossos localizados em diferentes áreas do Palácio Real de Caian, um rei rixa. As mãos foram datadas de aproximadamente 3.600 anos atrás, durante a ocupação rixa do Egito. As mãos direitas amputadas eram, acredita-se, troféus de guerra, trazidos pelos soldados rixos ao rei, seguindo uma prática bem documentada em inscrições e artefatos da época. Esta descoberta é única, sendo a primeira evidência física da prática de coletar mãos inimigas. Acredita-se que os soldados recebiam ouro em troca das mãos entregues, simbolizando seu sucesso e bravura. A prática de amputar a mão direita do inimigo também tinha um significado simbólico, tirando do adversário sua força e habilidade de lutar. Número 16. Túmulo do faraó de prata. Psusenes I. O túmulo do faraó de prata, pertencente a Psusenes I, foi uma das descobertas mais notáveis da arqueologia egípcia. Descoberto em 1940 por Pierre Montet, o túmulo estava localizado em Tanis, a capital do Egito, durante a 21ª e 22ª dinastias. O sarcófago de Psusenes I é único, sendo feito inteiramente de prata, um material raro no Egito Antigo e geralmente considerado mais valioso que o ouro. O sarcófago pesa mais de 100 quilos e é adornado com detalhes dourados e inscrições hieroglíficas. A descoberta do túmulo foi extraordinária, pois muitos túmulos reais haviam sido saqueados na antiguidade. O túmulo de Psusenes I, entretanto, permaneceu intacto, contendo não apenas o sarcófago de prata, mas também uma máscara mortuária de ouro e outros tesouros valiosos. A opulência do túmulo oferece informações sobre a riqueza e o poder do Egito durante seu período intermediário. Número 15. Templo de Zeus na Península do Sinai. A descoberta do Templo de Zeus na Península do Sinai adiciona uma camada fascinante à compreensão da interação cultural no Egito Antigo. O templo foi descoberto no sítio arqueológico de Tel el-Farma, identificado como o antigo sítio de Pelúsio, um importante porto e fortaleza na fronteira nordeste do Egito. A descoberta, feita pela missão egípcio-polonesa, revelou uma fusão das culturas egípcia e grega. O templo foi dedicado a Zeus Cásius, uma divindade que combinava atributos do deus grego Zeus com uma divindade montanhosa síria. A escolha de Zeus, uma divindade grega, reflete a influência helenística no Egito, especialmente durante e após o período ptolomaico. O sítio de Tel el-Farma era estrategicamente importante, tanto comercial quanto militarmente,
o que provavelmente contribuiu para a mistura de influências culturais. Este templo é um testemunho da interconexão entre diferentes culturas e religiões na antiguidade. Desvendando os segredos do Egito Antigo, o túmulo de Cleópatra, tesouro de Tutmose II e as enigmáticas joias de meteorito. Número 14. Caminho secreto para o túmulo de Cleópatra. Cleópatra VII, a última rainha ativa do Egito ptolemaico, é uma figura histórica envolta em mistério e fascínio. Uma das descobertas mais intrigantes relacionadas a ela é a de um caminho subterrâneo no templo de Taposiris Magna, localizado a oeste de Alexandria. A arqueóloga dominicana Kathleen Martinez, liderando as escavações, propôs a teoria de que o túmulo de Cleópatra poderia estar nessa região, dada a importância do templo e os artefatos relacionados à rainha e a Alexandre, o Grande, encontrados lá. O túnel, com cerca de 1.305 metros de comprimento e situado a 13 metros abaixo do solo, é uma estrutura notável. Acredita-se que Cleópatra e seu amante Marco Antônio foram enterrados juntos, e este local tem sido um ponto focal para os pesquisadores que buscam seu túmulo final. A descoberta do túnel adicionou uma nova dimensão às pesquisas na área. Apesar de várias buscas e teorias, o túmulo de Cleópatra nunca foi definitivamente localizado. A hipótese de Martinez despertou grande interesse, mas ainda há muitas questões não respondidas. A busca pelo túmulo de Cleópatra continua sendo um dos grandes mistérios arqueológicos. Número 13. Tesouro de Tutmose II. Tutmose II foi um faraó do Egito Antigo, cujo reinado é geralmente datado de 1492 a 1479 a.C. Em Deir el-Bahari, um complexo de templos funerários e tumbas na margem oeste do Nilo, próximo ao Vale dos Reis, um baú de pedra foi descoberto contendo itens que se acredita estarem relacionados a Tutmose II. Este baú, considerado um tesouro, incluía uma série de artefatos fascinantes, como linhos, cerâmicas e outros objetos que oferecem insights sobre as práticas funerárias e religiosas do período. A descoberta é significativa porque fornece informações valiosas sobre um período menos explorado da história egípcia, marcado por complexas dinâmicas familiares e políticas. A descoberta desse tesouro levantou questões sobre a possibilidade de uma tumba real intocada nas proximidades. O fato de Tutmose II ter tido uma morte prematura e um reinado relativamente curto adiciona um elemento de mistério à sua história e aos artefatos associados a ele. Número 12. Joias de meteorito. Uma das descobertas mais surpreendentes no Egito Antigo envolve a utilização de meteoritos na confecção de joias. Em 1911, arqueólogos descobriram contas de joalheria feitas de meteoritos datadas de cerca de 3.300 a.C., no cemitério de Giza, uma das descobertas mais antigas de uso de ferro na história. As contas são feitas de um tipo de ferro-níquel, que é característico dos meteoritos, indicando que os antigos egípcios reconheceram e valorizaram este material único vindo do céu. Essas joias são notáveis não apenas por sua antiguidade, mas também pela habilidade requerida para trabalhar com um material tão duro e denso. A utilização de meteoritos em joias sugere que os antigos egípcios atribuíam grande valor simbólico a esses materiais. Isso reflete uma compreensão da conexão entre o céu e a terra, e talvez uma crença nas propriedades mágicas ou divinas dos meteoritos. A descoberta dessas joias também desafia nossa compreensão do desenvolvimento da metalurgia no Egito Antigo. Enigmas do Egito Antigo. Falcões mumificados de Berenice, a estátua giratória de Nebuçano e os mistérios da necrópole de Fayum. Número 11. Falcões mumificados em Berenice. A descoberta de falcões mumificados em Berenice, uma cidade portuária abandonada no Mar Vermelho, oferece uma visão única das práticas religiosas do Egito Antigo. Berenice era um ponto de comércio importante entre o Egito e o mundo helenístico, e a descoberta foi feita durante uma expedição polonesa. Os falcões foram encontrados dentro de um templo, indicando sua importância espiritual. No Egito Antigo, os falcões eram associados a Horus, o deus do céu, e a mumificação de animais era uma forma comum de veneração.
A descoberta incluiu falcões adultos e filhotes, alguns dos quais estavam em caixões decorados. A presença de falcões mumificados em Berenice sugere a expansão das práticas religiosas egípcias para além das fronteiras tradicionais do Egito. Além disso, a descoberta de falcões em diferentes estágios de desenvolvimento levanta questões sobre o processo de mumificação e os rituais associados a esses animais sagrados. Número 10. Estátua que gira, Nebo-Sanu. A estátua de Nebo-Sanu, que misteriosamente gira por conta própria, está exposta no Museu de Manchester, no Reino Unido. A estátua, datada de cerca de 1800 a.C., foi descoberta em uma tumba egípcia e desde então tem intrigado visitantes e especialistas. A estátua, feita de pedra, retrata um homem com uma base inscrita. Foi notado que a estátua girava em um movimento circular, o que foi inicialmente observado pelo pessoal do museu e mais tarde capturado em um time-lapse. Há várias teorias para explicar o movimento da estátua, incluindo vibrações do tráfego ou passos de visitantes. No entanto, algumas pessoas especulam sobre causas sobrenaturais, dada a natureza misteriosa do objeto e seu contexto funerário. A estátua de Nebo-Sanu tornou-se um fenômeno viral, atraindo atenção mundial e estimulando debates sobre fenômenos paranormais. Número 9. Ossos antigos de uma criança com cães em Fayum. Em uma descoberta surpreendente na necrópole de Fayum, arqueólogos encontraram os ossos de uma criança cercada por mais de 100 cães. Esta descoberta fornece uma janela para as práticas funerárias e crenças do Egito Antigo. A necrópole de Fayum é conhecida por suas múmias de animais e humanos. A descoberta da criança, que se estima ter cerca de 8 anos no momento da morte, é notável devido ao grande número de cães encontrados junto com ela. A presença de tantos cães com um único indivíduo é rara e levanta questões sobre o status ou a identidade da criança. Os cães podem ter sido vistos como protetores ou guias para o além. A descoberta também ilustra a importância dos animais na sociedade egípcia, não apenas na vida cotidiana, mas também na morte e nas crenças do além. Revelações arqueológicas do Egito Antigo. As tumbas de Lisht, crocodilos mumificados e tatuagens de parto em Deir el-Medina. Número 8. 800 tumbas próximas à aldeia de Lisht. A descoberta de cerca de 800 tumbas perto da aldeia de Lisht, no Egito, fornece uma visão profunda da vida e das práticas funerárias durante o período do Médio Império, cerca de 4.000 anos atrás. Lisht é conhecida por ser o local das pirâmides de 2 faraós do Médio Império, Amenemhat I e Senusret I. Essas tumbas foram encontradas em uma vasta área necropolitana, que se estende por vários quilômetros e inclui desde sepulturas simples até complexos túmulos de elite. A descoberta destas tumbas ajuda os egiptólogos a entender melhor a estrutura social e as tradições funerárias do Médio Império. O fascinante neste achado é a diversidade de tumbas, que reflete uma sociedade com diferentes níveis de riqueza e status. Além disso, as tumbas proporcionam informações sobre os costumes funerários do período, incluindo a arte tumular e os objetos colocados com os mortos para uso na vida após a morte. Número 7. Crocodilos mumificados em Qubat al-Hawa. A descoberta de crocodilos mumificados em Qubat al-Hawa adiciona uma dimensão intrigante ao entendimento das práticas religiosas e funerárias do Egito Antigo. Esses crocodilos foram encontrados em um túmulo, sugerindo um culto ao deus crocodilo Sobek. Sobek era um deus importante, associado à força, poder e fertilidade. Os crocodilos eram vistos como encarnações terrenas de Sobek, e a mumificação desses animais era uma forma de veneração. A descoberta desses crocodilos mumificados, alguns dos quais eram de grande porte, oferece evidências concretas dessa prática religiosa. A prática de mumificar animais no Egito Antigo não se limitava a crocodilos, mas também incluía gatos, pássaros e outros animais. No entanto, a mumificação de crocodilos era particularmente desafiadora devido ao seu tamanho e estrutura. Isso indica um alto nível de habilidade e um profundo compromisso religioso. Número 6. Tatuagens de parto em Deir el-Medina. Em Deir el-Medina,
o sítio de uma vila que abrigava os trabalhadores que construíram os túmulos no Vale dos Reis, foram descobertas tatuagens em restos humanos que se acredita estarem relacionadas ao parto. As tatuagens encontradas em restos de mulheres consistiam em símbolos e padrões que se acredita terem tido significado protetor e curativo. Essas tatuagens eram frequentemente localizadas em partes do corpo associadas à maternidade, como o abdômen e a região pélvica. A descoberta dessas tatuagens é significativa porque oferece uma visão rara das crenças e práticas relacionadas à saúde da mulher e ao parto no Egito Antigo. As tatuagens podem ter servido como uma forma de magia protetora para as mulheres durante o parto, que era um período de grande perigo para a mãe e o bebê. Descobertas arqueológicas notáveis no Egito: a múmia com língua de ouro e a cidade dourada perdida de Luxor. Número 5. Múmia com língua de ouro em Taposiris Magna. A descoberta da múmia com língua de ouro em Taposiris Magna, perto de Alexandria, é um exemplo impressionante das práticas funerárias do Egito Antigo. A descoberta foi feita durante uma expedição liderada pela arqueóloga dominicana Kathleen Martinez, que buscava o túmulo de Cleópatra. A múmia, datada de cerca de 2000 anos atrás, no período greco-romano do Egito, foi encontrada com uma folha de ouro moldada em forma de língua e colocada na boca. Este achado é significativo por ser um dos poucos exemplos conhecidos de múmias com tal característica. A presença da língua de ouro é interpretada como uma medida para garantir que o morto pudesse falar no além, uma crença comum no Egito Antigo. Isso indica a importância da comunicação com os deuses no julgamento da alma no pós-vida, conforme descrito no Livro dos Mortos. A descoberta também ilumina os rituais e crenças religiosas durante um período em que a cultura egípcia estava sob forte influência greco-romana. Número 4. Cidade Dourada Perdida de Luxor. A Cidade Dourada Perdida de Luxor, descoberta perto de Luxor, é uma das descobertas arqueológicas mais significativas no Egito desde a tumba de Tutancâmon. Encontrada em 2021 por uma equipe liderada pelo arqueólogo egípcio Zahi Hawass, a cidade data do reinado do faraó Amenhotep III, cerca de 3.400 anos atrás. A cidade, conhecida como Ascensão de Aton, foi usada durante o reinado de Amenhotep III e, possivelmente, seu filho Akhenaton. Ela inclui áreas residenciais, industriais e administrativas, fornecendo uma visão única da vida cotidiana no Egito Antigo. A descoberta inclui edifícios bem preservados com paredes completas e com ruas que separam as áreas. A Cidade Dourada Perdida é considerada a maior cidade antiga já encontrada no Egito. Sua descoberta desafia as suposições anteriores sobre a urbanização egípcia durante o período do Novo Reino. A cidade oferece novas informações sobre a administração, a indústria e a vida cotidiana durante um período de riqueza e estabilidade no Egito Antigo. Além disso, a descoberta de objetos do cotidiano, ferramentas e artefatos nesta cidade fornece um rico contexto para a compreensão da sociedade egípcia da época. Tesouros e mistérios do Egito Antigo, as luzes de Dendera, os trompetes de Tutancâmon e o enigmático labirinto de Hawara. Número 3. Luz de Dendera. O templo de Hathor em Dendera, um dos templos mais bem preservados do Egito, abriga uma série de imagens intrigantes que têm sido objeto de fascínio e debate. As chamadas luzes de Dendera são representações gravadas em baixo relevo que alguns interpretaram como possíveis representações de lâmpadas elétricas. As imagens mostram o que parece ser uma lâmpada de filamento dentro de uma estrutura transparente com um cabo conectado a um pequeno caixote. Estas representações são únicas no contexto do Antigo Egito e não têm paralelos claros em outros contextos artísticos ou textuais egípcios. Número 2. Trompetes do rei Tutancâmon. Entre os muitos tesouros encontrados no túmulo do faraó Tutancâmon, 2 trompetes se destacam por sua singularidade e importância histórica. Descobertos em 1922 por Howard Carter, esses instrumentos são considerados alguns dos trompetes mais antigos do mundo. Um dos trompetes é feito de prata e o outro de bronze,
e acredita-se que datem de cerca de 1323 a.C. Estes instrumentos foram encontrados na antecâmara do túmulo e estão associados à iconografia da guerra e da realeza no Egito Antigo. Os trompetes de Tutancâmon foram tocados em 1939 em uma transmissão de rádio da BBC, alcançando milhões de ouvintes. Há uma lenda de que a execução dos trompetes despertou forças antigas, sendo vinculada a eventos como a Segunda Guerra Mundial. Esses trompetes são um testemunho raro da música na antiguidade e continuam a ser objetos de fascínio. Número 1. Labirinto de Hawara. O Labirinto de Hawara, descrito por Heródoto como uma maravilha arquitetônica, é uma estrutura complexa situada sob a Pirâmide Negra em Hawara, construída por Amenemhat III durante o Médio Império. A existência do labirinto foi confirmada por descobertas arqueológicas no local. O labirinto consiste em uma série de câmaras e corredores que se estendem por uma grande área. Segundo Heródoto, o labirinto tinha 3.000 câmaras e era tão complexo que visitantes poderiam facilmente se perder em seu interior. A estrutura e o propósito exato do labirinto permanecem um mistério. Alguns sugerem que era um templo mortuário, outros um centro administrativo. As descrições de Heródoto, embora detalhadas, são muitas vezes consideradas exageradas, e a realidade do labirinto pode ser menos extravagante do que suas palavras sugerem. Assim, concluímos nossa jornada incrível através das areias do tempo, onde desvendamos os mistérios e maravilhas do Egito Antigo. Desde os esplêndidos tesouros de Tanis, passando pela misteriosa tumba de Tutancâmon, até o majestoso templo de Karnak, cada descoberta nos revelou um capítulo fascinante da história humana. Estes tesouros não são apenas relíquias de um passado distante, mas janelas para uma civilização que continua a encantar e inspirar o mundo até hoje. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem extraordinária, onde a história antiga ganha vida e nos lembra que, às vezes, a realidade pode ser mais impressionante que a ficção. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço.